Ok, gravando então nossa última aula de 2025. Nós estamos muito felizes de encerrarmos esse terceiro ano de clube de leitura e muito felizes também porque nós já estamos preparando o nosso quarto ano de clube. Gente, como o tempo passa, né? Parece que foi há poucos dias que Deus Oi. trouxe para nós esse insight, né, Larissa, desse clube que tem Ah, sido bênção na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres têm sido mesmo abençoadas com esse clube de leitura, inclusive nós. Nós precisamos ler muito, né, Larissa? Estudar muito e vigiar, né, o nosso coração, o nosso comportamento, nossas emoções, buscar melhorar a cada dia para que a gente possa entregar o melhor que a gente pode fazer, né? E nós temos sempre buscado muito direção de Deus, buscado muito a presença do Espírito Santo para nos conduzir, para nos guiar, para nos dar sabedoria, para a gente poder ajudar o máximo possível de mulheres, porque nós sabemos que são tantas as demandas que nós temos, né? Com nossa saúde, com o nosso corpo, com a nossa mente, as nossas emoções. São tantos problemas que muitas vezes batem na nossa porta, né? Problemas financeiros, problemas com o marido, com o filho, com doença. E nós precisamos ter esse apoio e estar juntos, nós juntas, né? Mulheres juntas, se ajudando, compartilhando, crescendo, desenvolvendo. Isso é muito saudável. Sempre quando nós estamos nesses momentos aqui juntas, é um momento que nós saímos daqui energizadas. A gente pode estar cansada o tanto que for, que quando começa esse momento aqui, parece que a gente renova as nossas forças. E isso literalmente aconteceu hoje, né, Larissa? Porque a gente estava uhum. conversando antes, um cansaço tão grande, que eu falei assim, Larissa, eu vou tomar um banho quando eu converso. Deixa eu me recuperar. Parece que eu acordei agora, estou plena, muito feliz de estar aqui com vocês, com energia alta, cheia da presença de Deus para poder compartilhar com vocês. Então, vou passar aqui para a Larissa, para ela cumprimentar vocês, dar andamento aqui aos nossos trabalhos, porque hoje esse tempinho nosso aqui vai ter que render. Tem muita coisa. Vai, que legal, né? Que linda, Tati, que bom que você está aí. Bom, boa noite, meninas. O clube, ele nasceu de uma paixão. E mais um ano a gente está encerrando com tantas vidas transformadas, tantas sementinhas lançadas. Às vezes a gente pensa assim, ah, será, né, que alcançou alguém? Mas a gente sabe com depoimentos de vocês que vocês foram alcançadas de alguma forma, em alguma área. Então, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer profundamente a cada uma de vocês que caminhou com a gente durante esse ano todo. Vocês que fazem parte do clube de 2025. Então, vocês não têm ideia do quanto foi especial acompanhar as histórias, ah, as dores, as transformações, as vulnerabilidades e também as conquistas, que é mais importante, né? Que é muito bom. Então, quando vocês disseram sim para o clube, vocês disseram sim para vocês mesmos lá no começo do ano. E esse sim trouxe vocês até aqui hoje. E obrigada por confiarem no nosso trabalho, obrigada por abrirem o coração nos encontros, por se permitirem crescer, por estarem aqui mês após mês. E tem gente aqui no nosso clube que está com a gente desde o primeiro clube, né? E isso é maravilhoso. Vocês são verdadeiramente a alma desse clube. Então, também quero agradecer em especial as convidadas de hoje, né? Hoje é uma noite especial porque nós abrimos essa aula para outras mulheres queridas que não fazem parte do nosso clube, mas que foram convidadas por mim, pela Sinara, ou por vocês que acreditam que esse clube faria bem para elas. Então, a todos vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindas. É uma alegria enorme ter vocês aqui com a gente. Essa aula é um presente
E eu espero que vocês se sintam acolhidas, inspiradas e tocadas, assim como nós fomos durante todo o ano, né? Hoje não é apenas o encerramento de um ciclo, hoje é um momento de celebrar, de integrar tudo o que a gente aprendeu e também de abrir espaço para o que está nascendo em 2000 para 2026. E é por isso que nós trouxemos aqui alguém muito especial para falar com a gente essa noite, que é o Gustavo Sampaio, né? O Gustavo já está na sala? Tá aqui. Tá aqui, entrou aqui, tava vendo. Oi, Gustavo. Que bom, gente. Para mim é uma honra, viu, Gustavo, ter você aqui como nosso convidado especial, uma pessoa que eu admiro demais, que agrega muito valor por onde você passa, que agregou muito valor na minha vida, né? Hoje nós temos a honra de recebê-lo aqui. O Gustavo é diretor da Febracis Goiânia, a maior escola de negócios da América Latina. Ele é especialista em inteligência emocional, é mentor de líderes e transforma milhares de pessoas com o seu trabalho. Então, assim, eu estou me sentindo extremamente grata, Gustavo, pelo seu sim, por você vir aqui contribuir na vida dessas mulheres maravilhosas do nosso clube. Então, é uma alegria enorme, viu? Ter você. Muito obrigada por aceitar o convite, por trazer o seu conhecimento e por somar nessa noite tão importante para todas nós. A palavra é sua, o nosso clube está aberto para você hoje. Ah, que maravilha. Primeiramente, boa noite, né? É um prazer estar aqui, Larissa, obrigado, Sinara, obrigado também pela oportunidade, né, de trazer aqui um pouquinho, né, o que é a nossa estrutura, o que a gente faz, o que a gente vive ali na Febracis. E hoje à tarde eu, inclusive, estava pensando em algumas coisas e pensando assim, o que que eu posso levar, né, para essas pessoas, o encerramento, né, desse ano do Clube do Livro e o início de um novo ciclo. E o primeiro ponto é, eu acredito verdadeiramente que para que novos ciclos comecem em nossas vidas, a gente precisa encerrar ciclos anteriores. Então, eu quero começar exatamente trazendo essa perspectiva. Quando a gente fala de inteligência emocional, eu vou trazer aqui alguns aspectos da inteligência emocional, mas bem voltada para a performance. Um aspecto fundamental é encerrar ciclos. Então, as pessoas muitas vezes elas estão presas em muitos ciclos. Eu falo de ciclos de projetos pessoais, eu falo de ciclos de projetos profissionais, eu falo de ciclos relacionais, eu falo de estações da sua vida que já é dado o fechamento e por algum motivo está ali em aberto. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer e de repente trazer como uma possibilidade de uma tarefa para vocês coloquem, criem uma lista amanhã, na semana, eu acho que até o final do mês é um tempo excelente para você criar uma lista dos ciclos que merecem ser encerrados. Então, quais são os projetos que você tem que, de repente, se você der um gásinho ali, você consegue finalizar? Quais são os projetos que você tem que dar por encerrado, porque, de repente, você falou que ia fazer ele em 2025, você nem tocou nele? Então, a pergunta é, esse projeto verdadeiramente ele é importante? Será que não tem que dar um basta e você desapegar e falar assim, ok, eu entrei, abri um ciclo no momento que achei que era isso e eu amadureci, estou percebendo agora que minha vida não vai nessa direção. E eu falo isso, eu recentemente, foi em junho, eu tive um projeto e aí de uma área que eu gostaria de me desenvolver e comprei um treinamento e tudo, comecei a fazer. Quando chegou mais ou menos ali 25% dele, eu comecei a ver que as prioridades, o caminho que a minha vida tomou, principalmente depois de um evento que a gente fez, um grande projeto que a gente fez aqui em Goiânia, abriram outras possibilidades que não estavam no meu radar. E aí, naturalmente, eu comecei a ver que aquele conhecimento, aquele treinamento já não fazia mais tão sentido para a curva que a minha vida estava dando. Então, assim, ao invés de ficar sofrendo e me culpando de que eu tenho que ir lá e finalizar esse treinamento, não, encerrar esse ciclo foi. Não é mais.
prioridade nesse momento da minha vida, eu dou como encerrado esse curso, não vou ficar sofrendo em ter que, eu vou ter que assistir, mas tipo assim, numa autocobrança, não sei se vocês já passaram por isso. Isso às vezes acontece até com livro, né? Aqui é um clube do livro, mas às vezes isso acontece com livro. Você tá num livro que você achou que por um momento ele era muito importante para sua vida, você começou a ler, aí você encostou esse livro. Sua vida caminhou, as coisas andaram, depois você abre o livro e você fala, gente, mas não é mais tão importante assim aquilo que eu estava lendo. E aí eu ficava muito lá atrás, né? Já tem tempo que eu me libertei disso. Ficava naquela cobrança de, não, eu tenho que ir até o final desse livro. Mas, tipo, ele não tá nem mais encaixando para minha vida. Eu ficava me cobrando a ter que colocar tempo, energia, né, para finalizar aquilo. Então, assim, isso são apenas alguns exemplos de alguns pontos fundamentais para a nossa inteligência emocional para que a gente consiga finalizar esse ano de uma forma muito melhor, num estado de espírito melhor, com possibilidades melhores. E, inevitavelmente, isso passa por encerrar ciclos. Só que se você não tiver clareza dos ciclos que você precisa encerrar, como que você vai, né, ter essa sua análise? Então, assim, olhe para sua vida, olhe para os seus projetos, veja quais ciclos que dão, quais que não dão, quais que de repente você vai jogar já para o ano que vem, quais que você vai jogar para frente. Enfim, eu acredito e vejo ao longo dessa jornada na Febracis e trabalhando com muitos líderes, muitos empresários, enfim. E o que eu vejo é que a percepção de conclusão de tarefa, mas principalmente conclusão de ciclo, nos traz felicidade. Então, quando você tem a percepção que você aprendeu algo, que você melhorou algo, que você executou algo da qual você se propôs a fazer e sabendo que aquilo é importante para você, inevitavelmente você se sente feliz. Então, como a gente pode trazer essa felicidade, esse estado de espírito? É tendo a clareza e a consciência dos ciclos que a gente vai encerrar, das tarefas que a gente vai concluir. E tudo isso vai criando essa estrutura, de fato, na nossa vida, na nossa inteligência emocional. Então, eu vejo muito nessa perspectiva, né? E aí a gente começa a construir o que que é o conceito da inteligência emocional. Dentro da Febracis, nós acreditamos que inteligência emocional é a capacidade, é a habilidade de tirar o seu melhor em qualquer situação. É só uma parte das competências, quando você consegue tirar o seu melhor em qualquer situação. Mas inteligência emocional também é a capacidade e a habilidade de tirar o melhor dos outros em qualquer situação. Então, de uma maneira bem simplista, a inteligência emocional ela tem duas vertentes. Uma, como eu lido comigo e tiro o meu melhor nas circunstâncias, e como que eu lido e tiro o melhor das pessoas em qualquer circunstância. E aí aqui a gente começa a fazer essa construção. Eu tenho sido bom para mim? Eu verdadeiramente me faço bem? Eu tiro o meu melhor nas situações? Eu vejo às vezes as pessoas falando, Gustavo, mas assim, inteligência emocional e tal. Gente, é muito fácil você ter inteligência emocional quando tá tudo dando certo. Quando sua empresa está vendendo, quando o seu relacionamento está fluindo, Fluindo. quando tá legal, as coisas. É fácil ter inteligência emocional, é fácil ser grato, é fácil ter fé. É muito fácil você ter os melhores estados emocionais e o estado de espírito quando as coisas estão acontecendo conforme talvez o seu planejado e o orquestrado. A pergunta é, quando as coisas saem do trilho, e principalmente do seu controle, você verdadeiramente tem que confiar ou em Deus, ou em alguém, ou numa situação, ou em outras pessoas. E aí as coisas não saem como você esperava. A pergunta é, como que você reage? Isso é inteligência emocional. Não a reação, mas sim a resposta. Eu falei para minha gestora esses dias. Eu falei para ela, Érica, eu quero que a partir de hoje a gente não reaja mais a nada. A gente não reage, a gente responde. E a resposta nem sempre ela é imediata. Então, assim, tem uma situação, tem algo a resolver. Eu não vou mais reagir. Vamos pensar, vamos coletar as informações. E aí, naturalmente, tudo acontece. E aí, hoje, estudando, né? Pensando o que que eu ia trazer para vocês, eu trouxe alguns princípios que eu acredito que eles podem verdadeiramente fazer a diferença na nossa vida, é algo que eu tenho praticado com os meus clientes. E um primeiro princípio é que você atrai o que você é. Então você não atrai o que você faz, mas sim você atrai o que você é, né? A sua identidade.
E aí aqui isso linka com a prosperidade, com o estado de espírito. Prosperidade não é sobre ganhar mais. Prosperidade é sobre se tornar mais. Então, calma aí. Se eu atraio o que eu sou e prosperidade é me tornar mais, isso valida fortemente esse projeto de vocês do Clube do Livro. Porque quando vocês estão mergulhados num projeto, que vocês estão estudando, que vocês estão lendo, que vocês estão debatendo, que vocês estão conversando, naturalmente isso está te fazendo se tornar uma pessoa diferente. Quem é que se tornou uma pessoa diferente depois do clube aqui? Deixa eu ver. Olha aí, ó. Ó, a Cássia, a Ana, a Érica, a Lorena. Se tornaram, não tem como. Então, vocês prosperaram. Vocês que, de uma forma ou de outra, fizeram aqui o Clube do Livro e leram e se desenvolveram e colocaram em prática, vocês prosperaram. E a prosperidade é isso, é sobre se tornar mais. E aí eu gosto de projetar isso para o outro ano. Então, para 2026, uma pergunta que você precisa responder até o dia 31 de dezembro. A pergunta que você precisa responder é: quem eu vou me tornar no ano de 2026? Talvez essa seja uma das perguntas mais importantes, fundamentais e estruturais, e até mais, e estratégicas para a sua vida em 2026. Quem você vai se tornar? Talvez esse ano foi o ano que você foi a leitora, mas talvez 2026 é o ano para você se tornar a escritora. Talvez 2026 é o ano para você se tornar músico, aprender um instrumento. Talvez para você é o ano para você se tornar. Vai me dar um exemplo aí, gente. O que mais? Maratonista? Correr uma maratona? Não sei. Tudo é possível. Então, essa capacidade de sonhar, essa capacidade de colocar, essa capacidade de poder me divertir e falar de uma forma muito leve de quem eu vou me tornar em 2026 é fator fundamental para a inteligência emocional. É fator fundamental para você entender a estratégia da qual você vai entrar no seu ano. É uma maneira de você começar a direcionar suas ações e começar um ano verdadeiramente diferente. Então, eu falo por mim. Eu gosto muito dessa questão de projetos sociais. Fiquei uns anos sem ir mesmo na ponta, assim, sempre ajudando com dinheiro, e eu acredito verdadeiramente que ajudar com dinheiro talvez seja a forma até mais fácil. Isso é a forma que eu acredito, né? E esse ano eu coloquei para mim que eu queria me tornar uma pessoa mais generosa. E aí foi chegando o final do ano, um ano muito intenso para mim e tal, muito trabalho, muitos projetos. Foi chegando o final do ano, eu falei, gente, eu coloquei aqui que eu queria arrumar uma forma de me tornar uma pessoa mais generosa e assim, isso caiu no esquecimento. Eu não fiz algo por isso. Aí foi quando eu pensei, eu falei, gente, mas calma aí, o ano não acabou. Eu também não vou ficar nessa autocobrança. O que eu consegui fazer até o final do ano, de ir de fato, eu, com a minha presença, com o meu tempo, com meus dons, para ação social, eu vou fazer. E aí, assim, eu defini que eu iria pelo menos em três. Isso foi no mês passado. E aí eu falo que é impressionante, porque a partir do momento que eu escrevi, os projetos simplesmente começaram a acontecer. Aí o Marcelo lá da igreja falou: Gustavo, eu pensei demais em você, vai ter uma ação social aqui no Dia dos Finados, vem aqui, vamos lá, junto com a igreja no cemitério. Eu falei, cara, eu vou. Aí fui. Aí o outro já me chamou, Gustavo, apareceu um outro. Ou seja, eu passei um ano querendo me tornar essa pessoa mais generosa. Não tinha isso tão claro, não tinha visto. Quando eu fui prestar as contas comigo, eu vi que eu falei, gente do céu, olha só, eu coloquei isso aqui e caiu no esquecimento. Eu falei, não, mas eu vou me comprometer. Nos últimos 90 dias do ano eu vou fazer algo. Gente, foi só eu me posicionar e anotar, começaram a vir os convites de ir para projetos de ações sociais. Então, assim, eu acredito muito, né, nessa força da escrita, da declaração, de falar assim, de gerar o compromisso. Quando você escreve a sua meta, quando você escreve seu sonho, quando você escreve quem você vai se tornar, por isso que eu falei que talvez seja uma das perguntas mais importantes, isso gera um compromisso. Então, quando você gera esse compromisso, naturalmente você tem uma possibilidade, não necessariamente vai ser uma possibilidade, de buscar isso aí de uma forma mais certeira, não cair no esquecimento. Então, quando eu vou olhando para a inteligência emocional, e aqui eu estou de uma forma bem macro, bem superficial, mas trazendo pontos importantes,
no fundo, o que a gente entende é que todo ser humano está em busca da felicidade. No fundo, todos nós estamos em busca de uma felicidade. Só que o que que os estudos, principalmente em Harvard e muitas linhas, né, principalmente aí a Larissa é uma perita nisso, né, da psicologia positiva também, tudo, a gente vê muito claro isso. As pessoas numa busca da felicidade e muitas atrelando a um fator externo, sendo que na verdade a felicidade é traço da identidade, ou seja, eu escolho ser feliz, não é que eu tenho felicidade, não, eu escolho ser feliz. E isso tem a ver com inteligência emocional, porque inteligência emocional é tirar o seu melhor em qualquer circunstância. Ou seja, o que eu quero te dizer é que o caminho da felicidade, ela passa pela inteligência emocional quando você acorda e mesmo sabendo que você tem vários desafios, você tem problemas, que talvez sua vida não está como você gostaria, que tem coisas que estão dando muito errado na sua vida, ainda assim você escolhe ser feliz porque você acredita e percebe que você tem muito mais coisas positivas, muito mais motivos a agradecer do que a reclamar. E isso exige um treino. Isso exige que diariamente, no início é forçado, no início talvez ali ainda é um processo, digamos ali, algumas pessoas até falam assim, daquela perspectiva, ah, Gustavo, parece que eu estou sendo um impostor, síndrome do impostor. Ok, mas no começo é isso, não é que eu sou impostor, não. No começo eu estou treinando e se eu comecei a treinar agora, não tem como eu exigir de mim já uma alta execução e uma perícia em fazer. Então eu estou me treinando. Eu falo com minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos e tenho um filho de 2 anos. Ela tem um olhar muito rápido de encontrar o defeito das coisas. Isso é um traço do perfil comportamental dela. Ela é mais conforme e tal, parará. E às vezes eu fico brincando com ela. Eu falo, filha, eu vou te treinar para ser feliz. Porque ela, às vezes ela tá falando algo, ela tá falando já num tom de crítica e de reclamação. E eu falo, filha, agora sorria. Agora me dá um sorriso. E eu falo, ó, eu sou seu treinador e eu tô te treinando para ser feliz. O que eu tô querendo te dizer aqui nesse clube do livro é que se você não escolher sorrir para as coisas mais simples da sua vida, dificilmente você vai encontrar essa felicidade, porque ela não tá fora, ela tá dentro. Ela tá na perspectiva da qual eu enxergo o mundo, ela tá na perspectiva da qual eu resolvo começar o meu dia. Como que eu começo o meu dia? Olhando para tudo que tá dando errado, ou eu começo o dia sorrindo e agradecendo porque eu posso enxergar, eu posso comer, eu sinto o cheiro das coisas, eu consigo mover, eu posso respirar. Isso é uma perspectiva de começar o dia. Muitas pessoas falam que estão conectadas nessa perspectiva, mas elas se desconectam disso muito rápido. E logo já se pegam reclamando e achando ruim do que não está dando certo. Então, calma aí, inteligência emocional. É a capacidade e a habilidade de tirar o meu melhor em qualquer circunstância, independente do que você está passando. Você consegue agradecer? Você consegue ver os pontos bons daquilo que você está passando, mesmo no meio de um caos. Você é capaz de olhar e ainda assim ver que você tem várias coisas a agradecer? No meio de um desafio, você é capaz de olhar para aquele desafio e verbalizar que você vê aquela situação completamente diferente, isso é fé. Deixa eu só entrar numa reunião aqui, vou ficar Então, muda. então eu vejo isso muito nessa perspectiva. Às vezes eu vejo na nossa escola de negócios as pessoas buscando a grande virada da vida. Gustavo, qual é o estalo? Qual é o atalho? Qual é o toque mágico? Qual é o segredo? Gente, não tem nada de segredo. É um princípio. Fazer o básico bem feito. Fazer aquilo que está no coração do ser humano. Ser um ser feliz, que agradece, que percebe que existe um Deus, que se conecta com as pessoas que ama, que tem o perdão como estilo de vida, que cresce e contribui, que olha para a vida como cada dia é um presente. Isso é um treino, isso é uma escolha, isso faz parte de um modus operandi de levar a vida. Não é achar que tudo na vida vai dar certo, mas é ter a plena consciência que se não está dando certo, tem possibilidade de corrigir. Você não está contra o mundo, você não está em guerra com o mundo. Não, para. Vamos entrar no estado de começar a cooperar com o mundo? Vamos parar de levantar causa sem ter feito nada por essa causa? Hoje eu vejo, assim, muitas vezes no meu Instagram, Larissa, eu não sei se eu te contei isso, mas eu fiz uma expedição para Israel e eu fiquei chocado, porque eu não sou pastor até então, né? Não sei se minha vida vai me levar para isso, mas assim, não sou pastor, não era um cara que me posicionava muito na pegada espiritual e lancei um projeto de levar pessoas para Israel.
E aí eu crente que, tipo assim, pô, que máximo, a galera vai conectar e tudo, né? E aí, volta e meia, eu recebi umas mensagens assim, do nada, no Instagram, as pessoas falando assim: Ô, deixa eu te falar, você não é nem pastor, como que você quer levar as pessoas para Israel? Tipo, eu nunca te vi falando de Deus e você vai levar pessoas para Israel, enfim. E aí você começa a ver formas de mensagens bem maldosas mesmo, querendo, né, te parar no projeto. E aí é onde eu penso, onde todo mundo é justiceiro, mas ninguém está focado em ter uma atitude. É mais ou menos assim o que eu quero falar. Se você se incomoda com desmatamento e você nunca plantou uma árvore, você não tem direito de falar nada do desmatamento. Então, a causa que você defende, se não tem uma atitude concreta sobre aquilo, você só está criando confusão. Você faz parte do problema e não da solução. Então, o meu convite, né, quando eu vejo as pessoas entendendo de inteligência emocional, mergulhando nesse universo, o que eu falo é: vamos voltar para o básico, vamos começar o dia sorrindo, vamos começar o dia largando essa porcaria desse celular que está tirando a gente ali dos primeiros momentos do dia, e vamos começar o dia verdadeiramente fazendo o que é importante para a gente. Para mim é extremamente importante começar o dia me conectando com Deus. Então, assim, cara, que o celular não esteja presente na minha vida aqui, nesse momento. Então, assim, que eu possa começar o dia me movimentando, agradecendo, sendo feliz, porque naturalmente, quando eu faço isso, eu mudo meu estado de espírito. E Sim, quando eu mudo meu estado de espírito, naturalmente eu mudo as pessoas que eu me conecto, as circunstâncias que acontecem na minha vida, o que eu atraio para mim. E com esse estado de espírito muito bom dentro de mim, estou feliz, estou em paz, eu sei que as coisas vão dar certo, eu confio que as coisas vão fluir, naturalmente as coisas começam a fluir. Aí vem aquele negócio assim, tipo, ah, do nada aconteceu isso. Nunca é do nada. claro. Só entrando aqui um pouquinho, que eu, Por não- eu favor. tô me aguentando, né? Porque isso aí eu aprendi muito com a Febracis, né? E aí veio o meu câncer, e você sabe disso, né? E eu usei exatamente isso que o Gustavo está dizendo. Então eu transformava aquilo ali em algo bom, eu ia para quimioterapia, era dia de alegria, porque era menos uma. Eu ajudava pessoas ali, eu chegava cantando e dançando, eu me aprontava. E aí é tudo isso que o Gustavo está dizendo. É a forma como eu vou ver e vou lidar com aquele problema. E o resultado foi o quê? Foi a minha cura, né? Hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Mas o processo que era para ser tão pesado foi mais leve do que eu pensei. Eu criei um gigante tão grande e, na verdade, esse gigante não era tão grande assim, mas por causa do tamanho que eu dei para ele ao longo do tempo, né? Então, isso ficou queimando aqui à medida que você foi falando, né? E tantos gigantes que a gente enfrenta, né? E aí eu vou virar a vítima, eu vou chorar, ou eu vou, bora cantar, agradecer, louvar e vamos enfrentar o bicho, né? E Larissa, assim, você é uma, né, assim, você é uma inspiração nisso, né? Eu acompanhei, assim, não tão de perto, né? Mas eu lembro das fases e tudo, você passando, e é muito isso, né? Você foi a prova de que, independente do resultado, a gente ainda assim tem uma possibilidade de ver as coisas por uma perspectiva diferente. Eu gosto muito daquele livro, não sei se vocês leram ele esse ano, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro é muito legal, assim, é um livro bem forte, mas o livro ele é interessante porque ele vai falar sobre isso, né? O cara tá lá no campo de concentração da Alemanha, negócio pegando, e assim, o cara, tipo, já não tinha mais um nome, ele virou um número, já não tinha as pessoas que ele amava. Ou seja, ele literalmente foi no fundo de perder tudo que ele tinha, a dignidade, tudo. E ainda assim, ele escolheu ver as coisas por uma perspectiva diferente e dar um sentido diferente às coisas. Então, esse livro, ele para mim é um tapa na cara em relação a isso, né? Tipo assim, você não tem desculpa. Tá na sua responsabilidade dar um melhor significado a tudo aquilo que você vive. Há muitos anos atrás, eu, assim, mais ali na adolescência, eu sofri um acidente de carro. Eu e alguns amigos, eu e mais dois, e eu, graças a Deus, não machuquei. Um amigo meu machucou o braço e outro tinha machucado a costela. Mas quando a gente saiu, eu lembro direitinho, eu fui o primeiro a sair do carro e um deles falava assim: Glória a Deus, eu tô vivo. E ele agradecia muito, amigo meu, super crente e tal. E ele, Deus estava aqui, comemorando, braço bem machucado. E o outro que tinha machucado a costela, que depois a gente viu, teve uma fratura de costela, de fato, ele fala: Minha costela, ai meu Deus, eu vou morrer. Então, tipo assim, na mesma situação.
ali da pressão via nitidamente duas pessoas e eu tava, na verdade, eu fiquei paralisado, né? Eu sou mais de entrar em estado de choque. Mas ver duas pessoas em situações, né, na mesma situação, interpretando a situação de uma forma totalmente diferente. Então, assim, para trazer esse aspecto, gente, isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, ela vem como uma capacidade de você conseguir dar o significado que você quer dar a qualquer situação. E isso não é somente em situações ruins. Então, calma aí, inteligência emocional é numa situação muito ruim eu conseguir dar um bom significado. E eu consigo fazer isso através da gratidão. Tipo, esse menino fala, não, pelo amor de Deus, gente, eu tô vivo. Tipo, quantos tem um acidente de carro e morre? Eu tô vivo. Então, numa situação ruim, ele estava dando, né, um bom significado. Só que também tem um contrário, e eu tenho encontrado muitos clientes assim, que é aquelas pessoas que elas conquistam as coisas, elas fazem as coisas, elas concluem os ciclos que a gente começou a falar, mas elas não têm a inteligência emocional para conseguir celebrar pelos pequenos progressos que elas têm na vida. Isso também é um problema na inteligência emocional, quando você não consegue perceber e encontrar os ganhos que você está tendo na sua vida, os pequenos progressos que você tem na sua vida. Gustavo, eu era um sedentário e eu consegui caminhar 2 quilômetros. Caramba, isso é ótimo, isso é um progresso. Você precisa reconhecer isso. Você não lia nada e leu esse ano, não sei quantos livros foram, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Gente, olha que benção, você não lia nada de repente. Isso é um ganho. Então, isso também é inteligência emocional, é quando você consegue celebrar, se alegrar, de fato ser feliz por aquilo que você fez, e não simplesmente falar, nossa, eu nem terminei de fazer aquilo, nossa, ficou faltando isso. Tem pessoas que elas mesmas se jogam para baixo, elas mesmas se destroem. Então, a inteligência emocional ela também vai lá na outra ponta, quando você, mesmo sabendo que você se esforçou, que você fez as coisas, você conquistou, é você também pegar e ser feliz e se alegrar e falar assim: não, calma aí, parabéns, Gustavo. Hoje você fez um excelente dia, você leu o livro, você se conectou com Deus, você não tocou no celular de manhã. Aqui, ó. Eu tô falando isso pra vocês, gente, porque isso aqui pra mim, ó. Deixa eu ver se aparece. Aqui, ó. Chama caderno. Aqui, ó, caderno das conquistas. Eu ando com ela pregada aqui, ó. Vou falar pra vocês. De hoje já. Normalmente eu faço à noite, mas agora eu tô andando com ela o dia inteiro. Então as coisas é tipo super besta assim, mas é importante pra mim. Arrumei duas gavetas. Olha só, arrumei duas gavetas e sinto que isso abriu espaço. Aí eu dou um significado. E sinto que isso abriu espaço para as coisas novas na minha vida. Eu acredito no sobrenatural. Aí participei de todas as reuniões na segunda-feira e fiquei muito feliz. Grandes coisas estão por vir nesse lugar. Hoje eu assisti o nascer do sol e conectei com Deus e foi muito bom. Eu amo esse momento. Eu amo a presença e sei que grandes coisas estão por vir. Eu vejo, aí aqui eu vou falando algumas coisas pessoais. Estou muito feliz com o fechamento da segunda-feira, hoje. Quando cheguei na empresa, o consultor X me falou que um cliente tal, sem me conhecer, fechou um projeto comigo. Então, assim, eu vou escrevendo todos os meus progressos, os meus ganhos, porque eu vou falar por mim. Eu preciso disso. Porque a minha cabeça, ela é totalmente focada em não celebrar com os meus progressos. Eu fui condicionado a isso. Eu fui condicionado a ser aquele cara fazedor e que as coisas aconteciam, eu conseguia as coisas e falava assim, uai, mas claro que deu certo, olha o tanto que eu me esforcei. Tipo, é óbvio que isso ia acontecer. Ok, eu sei que era óbvio, mas eu preciso reconhecer, eu preciso celebrar, eu preciso trazer isso para mim. Então, é uma das coisas mais poderosas que eu tenho trabalhado em mim nesse momento é esse meu caderninho aqui dos ganhos, das conquistas. Pode ser um agendinha, não precisa ser esse caderno já, né? Que ele é personalizado, mas pode ser um caderno qualquer. Todos os dias, gente, à noite, pelo menos três, reconhecer três progressos. Por quê, Gustavo? Porque se a sua mente não entender que você está progredindo e você está celebrando, você não cria aquele platô, você não consolida aquele degrau. E a tua mente, no teu sistema de recompensa, começa a achar o quê? Não, eu só tô fazendo, 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 mas não tem recompensa, então por que que eu tô fazendo? A mente emocional, ela começa a entrar um pouco nesse loop, tipo, de só de fazer e não ter a recompensa. É o sistema de recompensa, é o merecimento. Então, assim, para por um momento, olha pro teu dia. Quais foram os teus ganhos de hoje? Vai valer a pena escrever isso em forma de um diário, em forma de tópicos, em forma de alguma maneira, enfim.
Então, eu acredito que eu preciso de mais dessas coisas. Então, eu uso um caderno que são as minhas tarefas, eu uso um caderno que é para os meus ganhos, eu tenho um caderninho aqui que são minhas perguntas para Deus. Tá aqui. Então, Gustavo, eu funciono com esse negócio, cadernos diferentes, com propósitos diferentes, e ali acaba sendo meu diário, o lugar que é a minha, não vou chamar de terapia, porque a terapia eu preciso de alguém, mas é um momento que eu vou descarregando ali minhas ideias, depois eu processo aquele negócio, aí minha cabeça fica mais leve, eu tirei essas coisas, vou abrindo espaço, vou conseguindo enxergar as coisas por uma perspectiva diferente. Então, assim, hoje, eu preciso dessas coisas para que eu possa treinar, para que eu possa condicionar a minha mente para viver esse estado de espírito que eu tenho certeza que é um estado de espírito de felicidade, de gratidão, de paz, de fé, que é o que vai abrir as portas e fazer acontecer os planos de Deus na minha vida. Então, em tudo dai graças, né? Também tem outra passagem que fala, né? Como é que é? Alegrai-vos, como é que é? Aquela, tereis aflições, mas tens bom ânimo. Né? Então, assim, caramba, vamos ter um monte de aflição na vida, faz parte, vida real, mas tem de bom ânimo, ou seja, olha as coisas por uma perspectiva positiva. Eu falo que na Bíblia a gente tem lá o manual de inteligência emocional. Então, o manual da inteligência emocional está na Bíblia. Então, se você for estudando a Bíblia, e eu resumo muito nisso, né? Se eu vou ter aflições, tem de bom ânimo. Então, calma aí, diante dos desafios, é melhor olhar por uma perspectiva positiva. Eu tenho a opção de treinar minha mente e olhar por uma perspectiva positiva, né? Então, eu vejo muito isso. Desejo para vocês aí um encerramento lindo, né, do Clube do Livro, que vocês possam continuar, não sei como que é o projeto, mas que vocês estejam em comunidade, que vocês estejam juntas. Eu acredito muito nesse espaço colaborativo de pessoas conversando, crescendo, se desenvolvendo. Então, sim, parabéns para vocês que chegaram até aqui. E Larissa, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade. Sinara também, muito obrigado pela possibilidade. E estou aqui, estou à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta e queira, né, perguntar alguma coisa, enfim, estou à disposição, Larissa. Uau, Gustavo, quero te agradecer demais por esse tempo, por você abrir mão aí do seu tempo em família, do seu descanso para semear isso, porque tudo que o Gustavo trouxe aqui um dia transformou minha vida, minha forma de ver. Hoje eu também tenho aqui as minhas anotações, as minhas profecias, porque treinar a nossa mente não é brincadeira, né? Então, e também a gente aprendeu na própria Febracis que os livros mudam os nossos pensamentos. Então, nós temos trabalhado muito essa questão aqui, Gustavo, desde o início, do clube, né? Nós já vamos para o quarto ano de clube. E eu falo muito isso aqui sobre a nossa visão de futuro, alimentar a nossa mente com aquilo que nos traz esperança, né? Olhar para a circunstância com a perspectiva de que lá na frente existe algo melhor, né? Nós trabalhamos corpo, alma e espírito, então tudo isso que você falou vem de encontro com o que a gente tem trabalhado aqui, e em nome do clube, das pessoas que estão aqui, que estiveram conosco, eu quero te agradecer, das nossas convidadas, agradecer esse tempo, essa casa, esse espaço é aberto para você, viu? E muito obrigada mesmo. Estou muito grata por tudo que você trouxe aí para nós. Eu tenho certeza que vai gerar frutos em 2026, né? Porque o que ficou aqui, né? Quem eu quero me tornar em 2026? E essa pergunta no final do ano, ela é muito pertinente, para a gente se avaliar e escrever as nossas profecias, tomar decisões, definir metas. Eu acho que essa pergunta, assim, ela abre e fecha algo muito grande na nossa vida. Obrigada mesmo, de coração. Gratidão, Obrigada viu, também. gente? Também preciso agradecer, Gustavo. Muito obrigada pela sua disposição em estar aqui. Alimentou com certeza o nosso coração de muita fé, muita esperança. Você foi falando, eu fui anotando. E quando você fez Legal. a pergunta, quem eu vou me tornar em 2026, quem sabe de leitora para escritora, esse é um sonho do meu coração há Olha, muito tempo. E eu fico
postergando. Todo ano eu falo, é o ano que vem, é o ano que vem. E esse projeto nunca sai do papel, mas agora meu coração queimou e agora esse negócio Uau. vai sair. Ó, a Bela. Eita glória! Vai sair. Em nome de Parabéns. Jesus. Obrigada, Gustavo, de Eu coração. que Um Te agradeço. beijo. abençoe. Tchau, Fica tchau, com gente. Deus. Boa noite, viu? Meninas, vocês ficam, não terminamos ainda. Só o Gustavo que sai, o bendito ao fruto. Bom, meninas, que legal. Obrigada por vocês estarem aqui hoje, né? E nós vamos dar continuidade. Essa é uma noite muito especial. Estou muito feliz com tantas convidadas, pelas nossas veteranas aqui também, ver a carinha de vocês aqui. E permaneçam aqui com a gente vai fazer uma dinâmica, nós preparamos uma programação muito especial, vamos tentar terminar aqui no horário. Nós vamos ter sorteios, né? Afinal de contas, tem que ter sorteio. Vou conduzir vocês em uma vivência interessante como o Campo Hábito se conecta, né? É exatamente uma vivência nesse sentido, onde a gente vai olhar para 2026, vai abrir e, e também vamos mostrar para vocês o que que vai ter no nosso clube de 2026, né? Mas antes da nossa vivência, eu queria chamar duas mulheres que fazem parte do nosso grupo, bem rapidinho, de 1 minuto, para dar uma palavrinha. O que que o clube significou para você em 2025? Ana Flávia. Ana Flávia, Ana Flávia, você pode falar? Ela está num lugar aberto. Tá, não, Ana Flávia, pode falar. Eriquinha, fala, Eriquinha. 1 minuto para você só falar o que que significou para você. E eu gastando 1 minuto para abrir o microfone. Hoje, por ser o nosso último encontro, eu abri meu caderno aqui, fui olhando as anotações, fui vendo tanta coisa linda. Eu deixei de participar ao vivo de alguns e é muito ruim, mas ainda bem que a gente tem a oportunidade de assistir a aula depois. E hoje eu assisti a aula do encontro passado. E não sei, mas no inicinho ali você me descreveu muito. Aquela ex-paciente que precisou mudar muito. A visão que eu tenho hoje, que nós começamos lá na terapia, e eu olhei aqui, foi em 2023, começo de 2023 que a gente se conheceu. A Érica daquela época, que estava assim, uns 2 palmos abaixo do fundo do poço, para a Érica de hoje, meu Deus, é uma outra pessoa. E eu sou muito grata a você e a Sinara, ao nosso clube, que tanto me abençoou até aqui. Ai, amém, que legal. Obrigada, Eriquinha. E a Ana Flávia, também está na luta para abrir o microfone. Desligou até a câmera. Cadê a Ana Flávia? Chegou até o vídeo. Lorena, então. Gente, é o seguinte, cadê? Cadê? Ah, Aconteceu, estão me escutando? Eu estou num lugar muito barulhento. Vocês vão não, ver se era a alguma outra Ana Flávia. desculpa, não sei se vocês conseguem me escutar, mas assim, eu já participei de, acho que essa terceiro ano, né, do Clube do Uhum. Livro, e assim, é uma experiência muito rica. E mesmo assim, é um desafio conseguir ler todos os livros, né? Para mim é um desafio, Uhum. mas assim, as trocas também são riquíssimas. E assim, a Larissa e a Sinara, nossa, todo encontro é fantástico. Elas estão sempre acrescentando muito na vida da gente. Então, tem sido uma experiência muito boa. Que legal, obrigada, obrigada. Bom, então é isso. A gente queria ouvir um pouquinho, né, para trazer essa questão de unidade, de pertencimento aqui. Obrigada, meninas. Sempre que a gente ouve os depoimentos de vocês, aquecem o coração e confirma dentro de nós que esse clube, ele é mais do que leitura, né? Ele é terapêutico, ele é transformação, ele é conexão, ele é presença.
Então, é um lugar que a gente tem, eu falo, gente, a hora que eu falo aqui em casa, vou entrar para o clube de leitura, eu já tranco a minha porta, parece que eu já me conecto com essa energia feminina e é bom demais, né? E é nessa energia que eu quero conduzir vocês agora para um momento muito especial, que a gente não pode deixar passar, né? Essa vivência, eu vou conduzir vocês a uma vivência que é para honrar o caminho que vocês percorreram até aqui, né, dentro do clube. Vocês que não participaram do clube, vocês percorreram um caminho em 2025. Nós já estamos terminando aí o ano, e abrir espaço dentro de vocês para um novo ciclo, como o Gustavo disse que está chegando, né? E ciclos precisam ser encerrados para novos ciclos serem abertos e para permitir que 2026 encontre vocês com mais consciência, mais inteiras, mais presentes. Então, se você puder, permaneça até o final. Esse é um presente que você merece viver. Ok? Então vamos lá. Eu quero que você vá sentando aí de forma mais confortável e antes da gente seguir, eu quero que vocês entendam que esse momento é só seu. Talvez se você estiver aí na correria, se você puder ir para dentro do quarto, se você agora puder parar, são 5 minutinhos, onde a gente vai abrir um espaço dentro de você para você pensar sobre isso, né? Depois de um ano inteiro, a gente caminhando juntos, a gente vai olhar um pouquinho para isso e para as que não estiveram conosco também. Então vamos lá. Ajeita a sua postura aí, vou ajeitar a minha aqui também. Coloque os dois pés no chão. Você vai concentrar agora na minha voz e vai tentar silenciar tudo. Avisa todo mundo que você precisa de 5 minutos aqui sozinha. É só você. Então, sinta a cadeira agora te sustentando. Respira fundo, feche os seus olhos. Encoste na sua cadeira, solte os ombros. Isso. Deixa a língua cair do céu da boca. Relaxa sua mandíbula. Respire profundamente 3 vezes no seu ritmo. Isso. Perceba o peso do seu corpo. Perceba que você está aqui agora. Eu quero que você imagine agora uma linha à sua frente. De um lado está o caminho que você percorreu neste ano, e do outro lado está o caminho que ainda vai se abrir em 2026. Olha para o lado do ano que passou. Veja tudo que você atravessou: as dores, as perdas, os desafios, as vitórias, os pequenos milagres ou até os grandes. Veja tudo ali. Respira. E agora, faça um movimento interno de gratidão. Gratidão a tudo que foi e como foi. Um movimento que você desiste de lutar a tudo que é e como é. Agradeça ao seu corpo, porque foi ele que te trouxe até aqui. Agradeça a sua alma, porque foi ela que te chamou para continuar. E agradeça ao seu espírito, que sempre manteve uma luz acesa dentro de você. Agora, volte a sua atenção para a sua voz interior, aquela voz calma, que não grita,
aquela voz que te orienta quando tudo fica confuso. E pergunte silenciosamente a ela: o que que eu preciso levar comigo para 2026? E apenas escute, não force, receba. Agora, coloque uma das mãos no seu peito e a outra no seu abdômen. Sinta a vida que pulsa embaixo das suas mãos. Sinta o movimento da sua respiração. Sinta o calor. Imagine que a cada inspiração te preenche com força, com clareza, com visão e decisão. E a cada inspiração, você libera o que não te pertence mais. Quero que você visualize à sua frente uma porta grande, bonita, e você coloca a mão nela, sente a textura, uma porta que agora se abre para o próximo ciclo. E veja-se dando um passo em direção a ela, um passo no seu ritmo, um passo com consciência. E ao atravessar essa porta, sinta o seu corpo se alinhando, sua coluna se alonga, seu coração se abre, sua mente clareia. E internamente você repete: eu me permito viver o novo. Eu me permito crescer. Eu me permito ser eu. Eu me permito ser quem Deus me fez para ser. Respira sentindo a gratidão, a paz, a certeza, a esperança. E para encerrar esse momento, imagine uma luz suave envolvendo você. Essa luz representa a sua história, suas conquistas, sua força, representa o próprio Deus. E também ela representa tudo o que está chegando para você. Respire mais uma vez. E quando você estiver pronta, no seu tempo, vai mexendo os pés, as mãos e abrindo os olhos devagar. Olha para essa tela aí na sua frente, dá um sorriso para 2026, para a nova mulher, para tudo que você vai deixar para trás, para o que você vai levar. E que cada um de vocês leve essa energia para o próximo ciclo, para o próximo ano. Vocês têm um futuro que está chegando. Bem ali, bem ali do outro lado. E vocês acabaram de dar o primeiro passo.
Obrigada por estarem aqui. E agora que os nossos corações estão alinhados e abertos para o novo, eu quero mostrar para vocês, a Sinara vai falar aí o que que nós preparamos com tanto carinho para o próximo ano. Vamos lá, então, minhas queridas. Tá aparecendo aí para vocês uma fotinha nossa? Tá? Então vamos lá. Eu preparei esse material aqui para nós fazermos um momento aqui de uma retrospectiva, né? A gente lembrar dos livros que nós lemos no ano de 2023, que foi o nosso primeiro ano de clube de leitura, e foi muito especial. Nós estudamos esses livros aqui juntas, né? O Poder da Autorresponsabilidade, O Poder da Língua, O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um dos meus preferidos até hoje. A Raiz da Rejeição, As Cinco Linguagens do Amor, Decifre e Fortaleça o Seu Filho, A Experiência da Mesa, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que tem muito daquilo que o Gustavo falou pra gente aqui agorinha, um dos melhores livros também que eu li, Os Segredos da Mente Milionária, Pai Rico e Pai Pobre. Se você observar, nesse ano nós tratamos tantos assuntos importantes, né? Falamos de relacionamento conjugal, falamos de inteligência emocional, de cura interior, de prosperidade, relacionamento com filhos. Então, foi um ano muito rico, muito completo. No ano de 2024, nós estudamos o Milagre da Manhã, o Poder da Ação, que foi assim um divisor de águas, acho que na vida da maioria, quando lê Poder da Ação, tem assim, realmente é nítido esse divisor de águas. Seu Perfeito Você, A Dama, Seu Amado e Seu Senhor, que é um livro lindo, 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 que eu quero ler ele mais umas 10 vezes pelo menos. O amor que nos faz bem, mais esperto que o diabo, a boa sorte, bilionários, agradeça e seja feliz, e os sete pilares da saúde. Também foi um ano muito completo. Tratamos sobre todos os assuntos que nós precisamos lidar com eles constantemente na nossa vida. E esse ano de 2025, que foi maravilhoso. Falamos muito sobre saúde, lemos esse livro maravilhoso, Rumo aos 120 anos, A Jornada da Heroína, que é um livro incrível, O Impostor que Vive em Mim, As Quatro Estações do Casamento, A Coragem de Não Agradar, Picos e Vales, que é lindíssimo, o livro maravilhoso, As 21 Indispensáveis Qualidades de um Líder. Eu acho que todos esses livros aqui a gente precisa mesmo ter eles assim na nossa estante, né? E de tempos em tempos a gente nos recorrer a eles, porque tem ensinamentos que nós sempre vamos estar precisando de ler. E aquilo que o Gustavo falou agora na aula dele para nós é tão interessante, porque isso realmente acontece. Às vezes a gente pega um livro e parece que ele não está fazendo muito sentido naquele momento. Isso já aconteceu comigo muitas vezes e eu sou implicante. Quando eu começo uma coisa, eu quero ir até o fim. E aí muitas vezes eu ficava insistindo naquilo. Ficava insistindo em ler um livro que não estava fazendo sentido, porque eu tinha que chegar até no fim dele. Eu não gosto de deixar as coisas sem terminar. Mas aí, uma vez, eu estava lendo um livro que ele não fazia o menor sentido naquele momento da minha vida. Comecei a ler ele, li uns dois capítulos, fechei e falei, não, eu não vou fazer isso comigo, é uma tortura, eu não quero ler esse livro. Parei de ler o livro, ele ficou guardado por 3 anos. E aí, um dia a Larissa me chamou para ir para a fazenda dela, só mulher. Fui para a fazenda, bati o olho no livro e falei assim: vou desenterrar esse livro, vou levar ele. Gente, eu até fiquei antissocial na fazenda, que eu não queria nem conversar, só queria ler o livro, porque aquele livro, naquele momento, fez todo sentido para mim. Aí eu li o livro no final de semana. Então a gente tem que ter esse coração também aberto para isso, entender que tem momentos para cada livro, né? E nós temos muito esse cuidado de quando nós vamos escolher os livros do ano. Nós oramos antes, a gente pede direção de Deus, o assunto que a gente mais precisa tratar durante o ano com vocês, porque não é só para vocês, nós somos alimentadas, nós aprendemos, a gente está aqui juntas, um grupo de mulheres, uma equipe, uma crescendo com a outra. E para esse ano de 2026, gente, eu já estou tão ansiosa que eu comprei alguns que tá aqui, chegou agorinha, que eu já tô que tá lacrada ainda, tô doida já para começar. Mas enfim, vamos lá, vou mostrar para vocês os nossos livros de 2026. Mais forte do que nunca. Esse livro da Brené Brown tá na nossa lista, né, Larissa? Já tem um tempo.
que está na nossa listinha. É um livro poderoso. Daqui um pouco eu vou mostrar para vocês mais sobre ele. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, Nação Dopamina. Ele diz e ela diz, pensa e enriqueça para mulheres. E esse livro, Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor. Eu vou abrir aqui um outro documento para poder mostrar para vocês, porque eu quero muito que vocês saiam daqui com o coração assim muito aberto para tudo isso que nós vamos aprender durante esse tempo aqui. Deixa eu só fazer esse negocinho aqui e me obedecer. Apresentação, esse aqui. Tá mostrando aí para vocês? Não, amiga, tá só Ah, os seus arquivos. deixa eu voltar. Porque esse Zoom, ele gosta de fazer a gente passar as vergonhas, né? Agora deu? Peraí, deu. Amém. Mas tá tipo mostrando sua barra de ferramentas. Deixa eu ver aqui. Então, agora acho que vai dar certo. Deu, né? Não, deu. Ótimo. Então vamos lá. Aqui eu fiz um resuminho para vocês do que trata esses livros. Então esse mais forte do que nunca, que foi escrito pela Brené Brown, ela é maravilhosa. Ela é uma especialista em vulnerabilidade, coragem. A gente já leu o livro dela aqui no clube e tem episódios na Netflix, tem no YouTube. Então para você conhecer ela, ela é uma mulher incrível. E esse livro fala muito sobre nos reerguer emocionalmente depois de quedas, de fracassos, de frustrações. Ela vai explorar como a vergonha, a resiliência, essa narrativa pessoal influenciam a nossa forma como nós encaramos o sofrimento e ensina que esse verdadeiro crescimento acontece quando nossas dores são enfrentadas com coragem, com honestidade, com compaixão por nós mesmos. Esse livro, eu tenho certeza que vai ser assim sensacional na nossa vida nesse ano de 2026. Esse do C.S. Lewis, é inclusive eu assisti ontem um documentário dele, um filme que acreditam-se que isso nunca tenha acontecido, mas os diálogos são bem verdadeiros, tá no Prime, até indico vocês assistirem, que é um diálogo dele com Freud. Gente, é incrível, maravilhoso, vale a pena. Então, essa obra ela vai falar dessa sátira espiritual, numa forma de cartas que foram escritas por um demônio, como se ele estivesse orientando, né, um sobrinho sobre como conduzir o ser humano para se afastar de Deus, para poder escolher o caminho errado. Então, esse livro ele vai denunciar com muito humor, com muita profundidade, as sutilezas da tentação, dos nossos hábitos, do orgulho, dessa distração espiritual e vai mostrar como que o mal opera com sutileza nos pequenos detalhes da nossa vida cotidiana. E às vezes são coisinhas que a gente não percebe no dia a dia. Então, esse livro vai trazer muito essa consciência para nós. O terceiro livro, que vai ser aí já nas vésperas aí de Dia dos Namorados, que a gente sempre escolhe esse mês de junho para poder falar sobre relacionamento. Esse livro é maravilhoso, foi escrito pelo Larry e pela Debbie, eles são casados, é um casal, já estão aí mais idosos, mas eles têm um conhecimento, uma vivência sensacional, o testemunho deles é lindo. Então, eles vão trabalhar sobre as diferenças do masculino com o feminino, como é os relacionamentos, como que essas nossas diferenças vão se completar. Então, é um livro muito precioso que vai também nos ajudar. O quarto livro, essa Nação Dopamina, acho que é um dos livros mais essenciais que a gente precisa para esse ano de 2026, onde nós estamos o tempo inteiro conectados, o tempo inteiro sendo hiperestimuladas, né? O tempo todo a gente não tem paciência hoje mais de respirar, de ficar olhando para a natureza, de conversar realmente, de estar presente quando está conversando com uma amiga. Geralmente a gente é distraído por esse excesso de dopamina que está disponível para nós o tempo inteiro. Então, esse livro, essa psiquiatra, ela vai trazer para nós sobre esses vícios, sobre essa busca constante que nós temos por prazeres imediatos,
por deixar aquilo que é bom, aquilo que é seguro, aquilo que é abençoado para as nossas vidas por prazeres imediatos que vão te levar ao buraco, literalmente. Então, ela vai falar muito sobre tecnologia, sobre comida, sobre excesso de compras, pornografia. Viver entediado. Exatamente. Então, esse livro vai nos ajudar muito a restaurar esse equilíbrio, a adquirir autocontrole, a ter esse momento de autorresponsabilidade mesmo com a nossa vida. E o quinto livro que nós vamos estudar é esse Pensa e Enriqueça para Mulheres. Esse livro, eu já estou doida para ler ele também, porque ele vem desse clássico. Não foi Napoleão Hill que escreveu, foi essa Sharon que escreveu, mas baseado nos ensinamentos dele. Só que ela adaptou os ensinamentos dele para a realidade feminina. Então, é um livro que vai nos enriquecer muito, vai trazer esses princípios mesmo de empreendedorismo, de autoconfiança, de propósito, de prosperidade. E nós vamos encerrar o nosso ano com esse livro, deixa eu, Outlive. Esse Outlive foi o melhor livro que eu li em 2000. Mas saiu a foto do outro. Ai, depois eu vou alterar aqui. Espera só um pouquinho, gente, porque tem alguém me atrapalhando. Cinco, tenta lá. É incrível, marido, né, gente? Vai ficar gravado isso aqui, que meu marido estava me atrapalhando. Esse Outlive, depois eu vou trocar aqui a fotinha que ficou errada. É esse livro aqui. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano de 2025. Ele foi um dos livros mais vendidos no mundo, porque ele trata sobre saúde de uma forma integral. Todo bom médico, psiquiatra, psicólogo vai sempre indicar a leitura desse livro. Ele vai falar sobre alimentação, exercício, sono, saúde emocional, e ele traz uma maneira muito incrível de viver, porque olha só, é a arte e a ciência de viver mais e viver melhor. Então, é um livro muito poderoso, um livro muito profundo. Não é um livro difícil de ler, mesmo que você não seja da área da saúde, é um livro que vai enriquecer muito sua vida, tá bom? Então, esses serão os nossos livros do ano de 2026, que eu espero que tenha deixado você aí com um gostinho de quero mais. Eu vou passar para a Larissa aqui falar mais um pouquinho com vocês, então. Show! Gente, eu já tô louca para ler, né? Porque esses aí eu não li ainda, né? Peguei informações, a gente orou, né? E aí a gente já tem alguns eles estavam na nossa lista, então acho que a gente vai crescer juntas e esse é o objetivo. Então, depois dessa explanação aí que a Sinara colocou, apresentando, né, o nosso clube de leitura. Eu espero continuar com vocês mais um ano, para as que não participaram conosco, que venham, vocês que foram convidadas. Vai ser um formato um pouco mais enxuto, né? Dessa vez, mais intencional, como vocês viram aí com a Sinara. Então, vão ser 7 encontros ao longo do ano, 6 livros escolhidos com muito carinho, como sempre que é o nosso propósito, integrando corpo, alma e espírito, porque somos esse ser triuno mesmo, e o objetivo é a gente olhar para essas 3 esferas, né? A ideia é que cada encontro seja um mar. Um tema, um livro, um passo concreto na nossa jornada de crescimento para a gente responder a nossa pergunta aí, né? Quem que eu vou me tornar em 2026? Então, eu preciso muitas vezes de ferramenta, né? Porque eu não sei, tudo que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse, eu já teria. Então, o nosso clube é um espaço onde você agrega ferramenta no seu crescimento. É um espaço seguro, é um espaço feminino, é um espaço profundo, onde você aqui não é um número, você é vista, você é acolhida. Eu não sou perfeita, a Sinara não é perfeita, a sua dor é a nossa, os seus desafios são os nossos, e nós estamos todos aqui num ambiente de crescimento.
certo? Então, o que que a gente quer oferecer para vocês hoje? O investimento para você participar do nosso clube em 2026, o investimento, o valor final que as pessoas vão pagar vai ser de 297 para o ano todo. Eu e a Sinara, nós pensamos em algo especial somente para esse encerramento, né? Para honrar vocês que estão aqui e para as mulheres que decidirem entrar no nosso clube hoje. Então, para vocês que estão aqui, a gente vai fazer uma oferta especial. O valor do clube, gente, é um valor irrisório. Vocês vão pagar somente R$ 247 para estar com a gente o ano inteiro, para receber o material aí, né? Então, eu quero que você olhe para isso com carinho. Você vai investir 247 no clube, participa dos 7 encontros ao longo de 2026 e muito crescimento. Vale a pena para você crescer e estar nessa ambiência? Então, eu quero deixar tudo muito claro assim para vocês com relação a isso. Depois de esse valor, ele vai ficar para vocês, para quem fizer hoje até a meia-noite de amanhã, tá? Vocês que participaram e vai ficar até meia-noite de amanhã esse valor, 247. Depois, a gente vai lançar o clube para fora. A gente vai lançar no nosso Instagram e aí o valor do clube vai subir para R$ 277, que é o segundo lote, que vai ficar até dia 15 de dezembro. E depois do dia 15 de dezembro, até a hora que quem quiser entrar, ele vai para R$ 297, tá? Isso vale tanto para vocês que já caminham com a gente, quanto para vocês que foram convidadas e estão aqui hoje e se sentiram que esse espaço faz sentido para você, faz sentido para sua vida, tá? E se em algum momento aí desse encontro você pensou, eu não quero caminhar em 2026 sozinha, eu preciso de mulheres, eu preciso de palavras, eu preciso de profundidade, eu preciso de crescimento, eu preciso cuidar do meu corpo, a Sinara está aí, eu preciso cuidar da minha alma, do meu espírito, nós estamos aqui, então esse clube é para você. O investimento é muito baixo para o retorno que você vai ter, né? E a Sinara já colocou aí a chave Pix na tela. Você vai, se você sentiu que esse é o momento, você quer continuar fazendo parte dessa ambiência, você vai fazer o Pix nessa chave aí. Você vai mandar o comprovante no WhatsApp da Sinara e ela já vai te colocar lá no grupo, do WhatsApp onde a gente vai fazer, tá bom? Então, espero vocês, esperamos vocês, né? São só algumas horas com essa condição especial, especial para vocês. Eu quero dizer que meu coração está muito grato por esse fechamento, pelas pessoas novas, carinhas novas, por vocês, meninas. A gente sabe o vínculo que a gente criou aqui junto no nosso clube, né? É muito bom ver vocês aqui, crescer com vocês. Nós estamos comprometidas em continuar caminhando juntas aí com mulheres que querem ir fundo, que querem crescer, que querem curar, assim como nós. Vocês sabem, né? Vocês que já caminham com nós, sabem das nossas dores, sabem das nossas feridas, sabem o quanto crescemos também. E a gente quer estar aqui nesse lugar onde uma pega a mão na mão da outra, sem julgamento, sem crítica, sem comparação, né? É um lugar onde a gente fala assim, nossa, aqui é meu lugar. E muitas vezes a gente não tem, talvez, condições de investir numa terapia. Uma sessão de terapia comigo hoje é R$ 450 a hora comigo. Então, você vai ter aí, no valor de 247, você está num ambiente terapêutico, você vai ter muito crescimento, né? Então, eu me sinto feliz e honrada por fazer parte e passo aí para você, Sinara. Sejam todos bem-vindos. Espero ver essas 27 carinhas lá no nosso clube e continuar. E meninas, obrigada de coração, viu? Meu coração é só gratidão. E eu deixo aqui um pouquinho aberto, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Às vezes tem alguma dúvida sobre o clube, quem tiver. Enquanto vocês pensam aí, se tiver alguma dúvida, eu vou. A Larissa nem sabe, mas eu vou fazer agora.
Eu vou fazer um sorteio com vocês de uma Ah, inscrição do clube, só que nós e- vamos fazer de forma diferente. Nós vamos fazer uma postagem agora no Instagram, quando nós encerrarmos, uma postagem sobre o Clube de 2026. Essa postagem vai ficar lá no Instagram do Clube de Leitura. Você que repostar nos seus stories e compartilhar, você tem que entrar lá no nosso Instagram onde está esse post, e marcar três amigas, tá? Quem fizer isso hoje, até às 10 horas da noite, eu vou anotar o seu nome, nós vamos sortear, e aí nós vamos entrar em contato com você para poder você ganhar a sua inscrição do clube de leitura, certo? Mas então você tem que fazer isso. Tem que ir até às 10 horas da noite, repostar esse post nos seus stories e escrever lá no post o nome de três amigas, marcar três amigas lá, certo? Combinado? Então, combinado. exatamente. Então, espero vocês, carinhas veteranas, espero vocês, carinhas novas. Vou escrever aqui no chat, tá? Porque tem muitas novas, o Instagram do Clube de Leitura, né? Talvez você E não saiba. Clube de Leitura Luz e Consciência, tá? Então, vai lá, Aí no participe. chat. E depois das 10, se você não for a ganhadora, esperamos você lá no no grupo do WhatsApp. Tá bom? Meninas, beijo para vocês. Muito obrigada. Para as meninas do Clube de 2025 estão aqui, nós vamos postar ali também para vocês dentro do grupo do WhatsApp o certificado de conclusão do Clube de 2025 para você escrever o seu nome, postar lá nas redes sociais, exibir lá que você leu E- 7 livros em 2025, tá bom? Exatamente. Nos vemos lá no nosso grupo de WhatsApp. Beijo, meninas. Beijo, gente. Muito Obrigada, obrigada. convidadas, por estarem aqui. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Tchau, beijo.